Quer ajudar no apostolado da Vox Católica? Torne-se membro do canal. Com um valor simbólico mensal, você ajuda a custear as despesas de produção e colabora com o crescimento do projeto. Clique em Seja Membro e saiba mais. Liturgia diária. 18º domingo do tempo comum. Primeira leitura. Isaías, capítulo 55, versículos 1 a 3. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim diz o Senhor: Ó vós todos que estáis com sede, vinde às águas. Vós que não tendes dinheiro, apressai-vos, vinde e comei, vinde comprar sem dinheiro. Tomar vinho e leite sem nenhuma paga. Por que gastar dinheiro com outra coisa que não o pão? Desperdiçar o salário senão com satisfação completa. Ouvi-me com atenção e alimentai-vos bem para deleite e revigoramento do vosso corpo. Inclinai vosso ouvido e vinde a mim, ouvi e tereis vida. Farei convosco um pacto eterno, manterei fielmente as graças concedidas a Davi. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 144. Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos. Misericórdia e piedade ao Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda a criatura. Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam. E vós lhe dás no tempo certo o alimento. Vós abris a vossa mão prodigamente. E saciais todo ser vivo com fartura. É justo o Senhor em seus caminhos. É santo em toda a obra que ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos. Segunda leitura. Romanos capítulo 8, versículos 35 e 37 a 39. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Em tudo isso, somos mais que vencedores. Graças àquele que nos amou. Tenho a certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem as forças cósmicas, nem a altura, nem a profundeza, nem outra criatura qualquer, será capaz de nos separar do amor de Deus por nós, manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho. Mateus capítulo 14, versículos 13 a 21. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios.
E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Começa agora mais uma edição de Conversando sobre a Palavra com Antônio Santoro. Espero que esteja tudo bem com todos vocês que estão aqui para nos ouvir mais uma vez no nosso programa Conversando sobre a Palavra. Pessoal, hoje a temática da nossa liturgia vai falar para a gente sobre um convite que Deus nos envia. Um convite para que a gente possa sentar numa mesa de banquete que Ele mesmo preparou para nós. Imaginem que maravilha vai ser a gente aceitar esse convite de Deus. Mas antes da gente começar o nosso programa, eu peço que vocês deixem um joinha nos nossos vídeos, que vocês deixem um comentário também. Quem não é inscrito, se inscreva no nosso canal, assim também vocês vão receber todas as vezes um aviso que nós lançarmos um vídeo novo. Pessoal, todas essas maneiras são formas de vocês também nos ajudarem a evangelizar. São formas de vocês fazerem o YouTube saber que o nosso vídeo está sendo assistido, que o nosso vídeo está sendo comentado, que o nosso vídeo é relevante. E dessa maneira o YouTube mostra o nosso vídeo para mais pessoas. Portanto, pessoal, nos ajudem a evangelizar. Faça isso agora, deixe um comentário, deixe um joinha. Compartilhe o nosso trabalho com outras pessoas, se inscreva no nosso canal. Desde já, nós deixamos aqui para vocês o nosso muito obrigado. Então, como eu tinha falado, hoje a gente celebra o 18º domingo do tempo comum. E a nossa liturgia ela vai fazer um convite para a gente participar de uma mesa que o próprio Deus preparou para a gente. É um convite que Deus faz pessoalmente para cada um de nós. Ele nos oferece alimento para saciar nossa fome de vida e de felicidade. Aceitando esse convite, a gente também se torna instrumento para saciar a fome de todos aqueles que estão à nossa volta. Vamos aceitar esse convite de Deus no dia de hoje. Gente, a nossa primeira leitura é retirada do livro do profeta Isaías. Como a gente já explicou aqui em outros programas, o trecho compreendido entre o capítulo 40 e o 55 do livro de Isaías é atribuído a um profeta que é conhecido como um segundo Isaías. Os estudiosos das Sagradas Escrituras costumam chamar esse profeta de Deutero Isaías. A palavra Deutero, ela significa exatamente isso, um segundo, uma coisa que é feita pela segunda vez. O objetivo da sua profecia era oferecer uma mensagem de consolo, de maneira que a esperança do povo continuasse viva, mesmo vivendo num ambiente onde as pessoas estavam amarguradas, desesperançadas, desiludidas com seu futuro. Não é à toa que o conjunto dos seus escritos, que como a gente viu, vai do capítulo 40 até o 55 do livro de Isaías, é chamado de livro da consolação. É justamente por querer oferecer esse conforto para as pessoas. Na primeira parte do seu livro, que vai do capítulo 40 até o 48, a mensagem do profeta anuncia para o povo a libertação do cativeiro a que eles estavam submetidos na Babilônia. Esse cativeiro estava próximo do fim. Ele diz que vai ocorrer um novo êxodo para aquele povo, da mesma forma que Deus retirou o seu povo do Egito. Também agora, ele vai libertar o povo desse cativeiro a que eles estavam submetidos. E na segunda parte, que vai do capítulo 49 até o 55, o profeta fala sobre a reconstrução e a restauração da cidade de Jerusalém, para onde o povo iria retornar. O texto da nossa leitura de hoje são exatamente as últimas palavras que nós encontramos no livro da Consolação. Logo após o trecho onde o profeta anuncia um oráculo que fala sobre a restauração da cidade de Jerusalém. Então, nesse trecho, ele procura mostrar para as pessoas, ele expõe para elas, para os exilados, as razões pelas quais elas deveriam retornar para a cidade de Jerusalém.
A gente não deve esquecer, pessoal, que o período do exílio durou do ano 597 a.C. até o ano 539 a.C., quando Ciro conquistou a Babilônia e deu a oportunidade para esses exilados voltarem para sua terra. Foi um período muito longo, onde muitas pessoas se questionavam se Deus realmente estava do lado delas. Foi um período de angústia, de sofrimento para eles, porque eles perderam as suas referências. E eles viam a sua cidade amada, a cidade de Jerusalém, ser reduzida a ruínas pelos conquistadores. A missão do profeta foi realmente dar consolo e esperança para essa gente, que já estava caindo num desânimo quase irreversível. O profeta está fazendo um convite para que o povo retorne para Jerusalém, como que fazendo esse novo êxodo da mesma forma como eles tinham saído do Egito, rumo à terra prometida. Deus vai reconstruir Jerusalém e vai derramar sobre o povo de maneira amorosa e gratuita muitas bênçãos de justiça, de prosperidade, de abundância e de paz. Vão ser novos tempos para o povo. E para apresentar toda essa grandiosidade do amor de Deus, o profeta recorre à imagem de um grande banquete. Quando eles chegarem a Jerusalém, esse povo tão carente e sofrido vai encontrar um lugar onde eles vão poder se fartar de vinho, de leite e de pão. Eles vão ter todo o necessário para o revigoramento dos seus corpos. Pessoal, não iria ser uma tarefa fácil para esse povo, depois de tanto tempo, deixar uma terra onde eles tinham uma relativa segurança, a terra da Babilônia, para eles retornarem a uma terra que estava devastada, como estava Jerusalém, e começar a reconstruir tudo de novo. Ia ser um tremendo desafio. Muitas pessoas já haviam construído suas vidas na Babilônia, mas o profeta adverte o povo de que é preciso ter coragem para sair desse relativo comodismo onde eles viviam e partir ao encontro do sonho, que nunca deixou de habitar os seus corações. Aos que forem capazes de tomar essa atitude, aos que forem capazes de sair do seu comodismo, Deus vai oferecer, de forma gratuita e incondicional, vida abundante e felicidade sem fim. Deus vai oferecer uma aliança eterna que ninguém vai poder romper. Pessoal, essa leitura de hoje, ela mostra pra gente o coração de Deus, que está sempre preocupado com a nossa situação. Deus nunca se coloca de maneira indiferente em relação à vida dos seus filhos. Ele está sempre atento às nossas necessidades. Esse texto de hoje nos convida a descobrir um Deus que é providente, que é amoroso, que é dedicado. Um Deus que quer colocar nossa vida nas suas mãos. Por outro lado, esse texto também nos convida a sermos testemunhas desse Deus no meio do mundo. A gente precisa ser a presença viva de Deus para os nossos irmãos, principalmente para aqueles mais carentes, para aqueles que estão em uma situação de vulnerabilidade, seja uma vulnerabilidade física ou uma vulnerabilidade emocional, espiritual. Esses nossos irmãos precisam poder ver, não somente nas nossas palavras, mas principalmente no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, nos nossos gestos. Eles precisam ver aí a imagem do coração amoroso de Deus, que é capaz de dar a eles esperança numa vida nova, que é capaz de resgatar a autoestima das suas vidas, a sua dignidade, a sua vontade de viver, da mesma forma como a gente viu o profeta mostrando ao povo de Israel essa imagem do banquete revigorante que Deus prometeu para todos aqueles que estavam sem esperanças na terra da Babilônia, para todos os que já não acreditavam nesse amor sempre presente de Deus nas suas vidas. Sejamos, então, essa presença viva de Deus na vida das pessoas que estão à nossa volta. Mas lembremos sempre que para acolher esses dons abundantes que Deus nos oferece, é sempre necessário que nós saiamos dos nossos esquemas de conforto.
dos nossos esquemas de comodismo e de preguiça que nos impedem tantas vezes de aceitar os desafios que Deus nos faz, que nos impedem de enxergar a grandeza e a abundância do banquete que nos aguarda, que nos deixam indisponíveis para acolhermos o amor de Deus e para sermos a sua imagem para as pessoas à nossa volta. Nós precisamos tomar uma atitude, nós precisamos manifestar a nossa vontade de aceitar esse convite que Deus nos faz. Nós precisamos levantar e confiar que Deus irá nos conduzir. Na segunda leitura de hoje, mais uma vez a gente tem um trecho retirado da carta de São Paulo aos Romanos, que a gente já está lendo há várias semanas. Nessa carta, Paulo faz para nós uma reflexão sobre o projeto de salvação que Deus tem para oferecer para as pessoas. A gente já viu, em liturgias de outros domingos, que todas as pessoas que vêm a esse mundo estão marcadas pelo pecado, mas que Deus, por sua livre vontade, por amor e de maneira totalmente gratuita, oferece para todos, sem exceção, a possibilidade de chegar à salvação. A gente viu também que todo esse projeto de salvação se realiza plenamente na pessoa de Jesus, que veio ao mundo para comunicar tudo isso para nós. A gente viu ainda que é o Espírito Santo que Jesus enviou ao mundo, que permite que as pessoas possam acolher e viver com fidelidade essa graça que Deus nos oferece. Porque somente com as nossas forças, somente com os nossos esforços, nós não somos capazes de viver de acordo com a vontade de Deus. Nós não somos capazes de viver segundo o Espírito, como o próprio Paulo nos ensinou. É o Espírito Santo de Deus que vem em nosso auxílio para nos ajudar, intercedendo sempre por nós. E no nosso último domingo, nós vimos que esse projeto de salvação que Deus nos oferece não é algo casual, não é algo repentino, mas é algo que sempre existiu nos planos de Deus. Deus sempre teve esse plano junto com Ele. E quando chegou a plenitude dos tempos, esse projeto nos foi apresentado na pessoa de Jesus. No texto que a gente lê hoje, Paulo conclui a sua reflexão a respeito da salvação. Paulo, ele nos mostra que nós precisamos acolher esse projeto de Deus, que nós precisamos fazer a nossa identificação pessoal com Jesus e seguirmos os caminhos que Ele nos propõe. Ele nos diz também que isso não é um caminho fácil de ser percorrido. Vai ser sempre uma sucessão de altos e baixos na nossa vida. Quem nunca passou por isso, Quem nunca tropeçou na fé? Então, por vezes, nós vamos triunfar, nós vamos nos sentir super empolgados. E por outras vezes, a gente vai desanimar, a gente vai sentir que nada dá certo, que tudo é muito difícil, que Deus está longe da gente, como aquele pessoal da primeira leitura também estava sentindo. Mas, apesar de todas essas dificuldades, de todas as barreiras que vão aparecer no nosso caminho, apesar de todos os obstáculos, tanto aqueles materiais quanto os espirituais que a gente vai ter que enfrentar, apesar de tudo, nós devemos confiar no sucesso final da nossa caminhada. Nós devemos confiar nas promessas que Deus nos faz. E o porquê disso é o que Paulo tenta nos mostrar no texto de hoje. Paulo nos diz que nada pode derrotar aquele que é objeto do amor de Deus. E que nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor que Ele tem por cada um de nós. Nós devemos sempre seguir em frente, apesar das dificuldades que vão aparecer no caminho, que vão nos fazer querer desistir, que vão querer fazer com que nós não sigamos em frente. Nós devemos enfrentar a perseguição, a angústia, os perigos e todas as armadilhas montadas contra nós, com a certeza de que nada pode nos destruir, de que nada disso é capaz de nos separar do amor que Deus tem por cada um de nós.
E no final da leitura, Paulo nos mostra uma lista de coisas que as pessoas daquela época entendiam como coisas que seriam hostis às pessoas e que eram representações do mundo sobrenatural. A gente precisa ver essa lista apenas como uma maneira de sugerir que nada, nem o que pode ser considerado o que tem de mais perigoso, de mais amedrontador na cabeça das pessoas, nada disso vai poder nos separar do amor que Deus tem por nós. Pessoal, é importante a gente perceber que para Paulo existe algo incrível que nunca sai da sua cabeça. É a capacidade que somente Deus tem de nos amar com um amor tão profundo, tão grande, tão infinito, que nada nem ninguém consegue ofuscar, nem diminuir, nem muito menos apagar. Essa é a grande descoberta que Paulo nos convida a fazer e a experimentar. Nos momentos da nossa vida, quando a crise bater forte, e a gente sabe que isso acontece, quando a gente experimentar momentos de desilusão, de solidão, quando parecer que o mundo inteiro está contra a gente, quando parecer que o mundo inteiro não entende a gente, nós não devemos enfraquecer. A palavra de Deus sempre deve falar mais alto dentro do nosso coração. Ela tem que dizer para nós, sempre, não tenhais medo, porque eu te amo. E nada do que está acontecendo poderá mudar isso. Façamos essa reflexão. Guardemos essas palavras para os momentos em que elas vão poder falar mais alto dentro do nosso coração. E peçamos a graça a Deus de não desanimar, de não enfraquecer, de não nos deixarmos abater diante das dificuldades, mas de seguirmos em frente, confiando nesse amor que nada pode fazer com que diminua em relação a cada um de nós. Nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus. No Evangelho de hoje, a gente vê mais um trecho do Evangelho de Mateus, relativo às instruções sobre o reino de Deus. Na primeira parte do trecho, que a gente leu nos domingos anteriores, a gente viu Jesus narrando para as pessoas uma série de parábolas que apresentavam as realidades do reino de Deus através de imagens bastante sugestivas para os seus ouvintes. Mas, infelizmente, pessoal, os interlocutores de Jesus, aqueles que ouviam Jesus, eles reagiram de forma muito ruim a essas parábolas de Jesus. Eles não demonstraram muita animação para aderir às propostas de vida que Jesus estava apresentando para eles. De uma forma geral, a comunidade judaica responde de maneira negativa a tudo isso que Jesus apresentava para ela. A gente viu em vários trechos os nazarenos, os herodianos, os fariseus, os escribas, os doutores da lei, os saduceus, todo mundo se recusando a embarcar nessa nova vida, nessa nova proposta de vida. E por causa disso, gente, Jesus vai se voltando cada vez mais para o pequeno grupo de pessoas que estava junto dele. Esse grupo de pessoas acaba por se tornar a sua comunidade, aqueles que aceitaram as propostas que tinham sido feitas por ele. As multidões nunca deixaram de seguir Jesus. Mas é particularmente a esse pequeno grupo de pessoas, aqueles mais próximos, que Jesus dirige suas instruções. É para eles que ele se dirige de forma mais direta, mais íntima. Logo no início do nosso texto de hoje, a gente vê Mateus nos dizendo que Jesus tinha se retirado para o deserto, mas que uma grande multidão foi atrás dele. Jesus sentiu compaixão por eles e realizou muitas curas de doentes que estavam ali. Com isso, Mateus dá a Jesus a imagem de um novo Moisés, a imagem de uma pessoa que vai conduzir o seu povo para a libertação. E da mesma forma que Moisés, as pessoas vão ser conduzidas para o deserto. Gente, na cultura e na teologia judaica, o deserto é um local de encontro com Deus. Da mesma forma que a gente viu lá na primeira leitura, o povo teve que se desapegar das suas certezas. Vocês lembram, Teve que se desapegar das suas comodidades, da sua instalação em uma terra estrangeira.
E eles tiveram que partir rumo ao novo desafio, partir rumo à terra que havia sido prometida a eles por Deus. Cada passo dado a essa libertação, cada gota d'água que matava a sede deles, cada pão que alimentava os seus corpos, era uma vitória da providência divina nessa longa caminhada, nessa estrada que eles deviam percorrer em direção às promessas que Deus havia feito a eles. Tudo ali é dom de Deus e deveria ser reconhecido como tal. Deveria gerar gratidão no coração das pessoas. O deserto precisa ainda ser um local de partilha, onde cada pessoa conta com a solidariedade daquela que está do seu lado, aonde o egoísmo, a injustiça, a arrogância precisam ser superados, para que a sobrevivência de todos possa ser garantida. Essa é a experiência que Jesus quer convidar as pessoas a fazer. Jesus quer ensinar uma lição, onde as pessoas têm que saber reconhecer os dons de Deus. E mais do que isso, elas precisam entender que os dons de Deus não são para serem retidos por um grupo pequeno de pessoas, mas são para ser partilhados entre todos aqueles que fazem a caminhada junto com a gente. Eles precisam ser colocados à disposição das pessoas. Essa lição Jesus vai ensinar através do episódio da multiplicação dos pães. Mas no primeiro momento, Jesus nos mostra que a responsabilidade por solucionar o problema da fome das pessoas é das próprias pessoas, que fazem parte da comunidade do reino. Quando os seus discípulos pedem que Jesus mande a multidão embora, para que pudessem procurar comida, meio que lavando as mãos da responsabilidade de solucionar o problema da fome daquelas pessoas, Jesus diz que não. Jesus diz que eles mesmos deveriam dar de comer para aquelas pessoas. Pessoal, depois desse ensinamento, nunca mais uma pessoa que se diz discípulo, que se diz seguidora de Jesus, pode dizer que não tem nada a ver com o problema da fome do seu irmão, que está ali, do seu lado. Qualquer irmão que esteja necessitando, tanto de pão, como de alegria, como de esperança, como de conforto, é sempre uma responsabilidade da comunidade. Ele nunca vai poder ser mandado embora para procurar sua própria sorte, como se não tivéssemos nada a ver com isso. Já no segundo momento do nosso evangelho, Jesus nos ensina como devemos fazer para solucionar esse problema. Primeiramente, ele pede que seja feito um levantamento do que a comunidade tinha disponível para poder resolver o problema. No nosso caso, foram apresentados 5 pães e 2 peixes. Jesus, então, pega os alimentos, recita uma bênção e manda que tudo seja repartido entre os presentes. As pessoas comem até se fartarem e ainda são recolhidas sobras para que nada se perca. Jesus faz um milagre, mas ele também conta com a nossa ajuda. Ele conta com a nossa participação. Pessoal, a lição que Jesus nos dá, ela é muito clara. Quem faz parte da comunidade do reino tem que aprender a partilhar o que tem. Não pode jogar responsabilidade só nas costas de Deus. Muito menos nas costas das pessoas que precisam ser ajudadas. 5 pães e 2 peixes somam 7 itens. 7 é um número que representa a totalidade na simbologia bíblica. Então a gente pode ver que é com a partilha da totalidade que a gente pode solucionar os problemas daqueles que são mais carentes. Portanto, gente, a comunidade do reino precisa se sentir responsável também por solucionar o problema das necessidades daqueles que mais precisam. Ela também é responsável por fazer o levantamento do que possui e depois realizar uma partilha entre todos aqueles que necessitam. Lembremos mais uma vez que nós não estamos falando apenas das coisas que saciam as necessidades dos corpos, como comida e água, mas também estamos falando de todas as outras necessidades dos nossos irmãos que se apresentam para a comunidade.
A partilha da totalidade precisa ser material e espiritual. Jesus realizou o milagre da multiplicação. Jesus multiplicou os pães e multiplicou os peixes. Mas ele primeiro mostrou que a comunidade tem que agir. Nós sempre podemos contar com a ajuda de Deus, que vai providenciar uma solução para nós. Mas nós não podemos ficar esperando que a solução caia do céu. Nós também precisamos correr atrás dessa solução. Nós precisamos confiar na providência de Deus, mas nós precisamos agir e não esperar que Deus vai resolver tudo sozinho para nós. Dessa maneira, pessoal, a gente não vai estar fazendo o que Deus espera de cada um. E no terceiro momento dessa lição, Jesus nos ensina o porquê da gente fazer a partilha do que a gente tem. Quando Jesus pronuncia a bênção diante dos pães e dos peixes, ele está fazendo um agradecimento a Deus pelos dons que nós recebemos dele. Isso, gente, tem o significado de reconhecermos que tudo o que nós temos e somos é um dom que a gente recebe de Deus. E esse dom não é dado especificamente para uma pessoa ou para um grupo restrito, mas é dado pelo próprio Deus para todos, para que seja compartilhado com toda a comunidade. Nós não devemos reter para nós algo que foi criado por Deus para todos os seus filhos. A comunidade do reino precisa colocar ao serviço e à disposição todos os dons que ela tem e que a ela foram concedidos por Deus. Daí em diante, Deus faz um milagre, mas nós precisamos sair do nosso lugar. Pessoal, nós temos que ter a consciência de que os bens criados por Deus pertencem a todas as pessoas e não a um grupo restrito de privilegiados. Nós vemos cada vez mais poucas pessoas tendo muitas coisas e muitas pessoas tendo cada vez menos coisas. Mas o nosso Concílio Vaticano II nos dá a dica sobre como devemos encarar tudo isso. No texto Gaudium et Spes está escrito: Deus destinou a terra com tudo o que ela contém para uso de todos os povos, de modo que os bens criados devem chegar equitativamente às mãos de todos, sejam quais forem as formas de propriedade, conforme as legítimas instituições dos povos e segundo as diferentes e mutáveis circunstâncias. Deve-se sempre atender a este destino universal dos bens. Por essa razão, quem usa desses bens temporais não deve considerar as coisas exteriores que legitimamente possui só como próprias, mas também como comuns, no sentido de que possam beneficiar não só a si, mas também os outros. De resto, todos têm o direito de ter uma parte de bens suficientes para si e suas famílias. Pessoal, não confundam isso com discurso político, como tantas vezes querem nos fazer crer. São palavras do Concílio Vaticano II. Muitos daqueles que ouvem essas palavras e taxam de discurso político não conhecem as palavras da própria Igreja Católica. Está lá, Concílio Vaticano II, Gaudium et Spes. Quem quiser, procure, leia, se aprofunde nisso e que tentemos viver de acordo com a vontade de Jesus, refletida na sabedoria da nossa Igreja Católica. Então, que fique para nós mais uma vez a reflexão sobre a maneira como nós nos relacionamos com Deus, com tudo aquilo que temos, sobre como nós vamos participar desse banquete ao qual Ele nos convida. Mas Ele não convida só alguns, Ele convida a todos. Será que eu vejo os bens desse mundo, os dons de Deus que me foram concedidos, como algo só meu? Como um privilégio que eu tenho, que me diferencia dos outros irmãos? Será que é assim que eu encaro as coisas? Ou será que eu consigo ver esses dons como algo, como um bem que Deus depositou nas minhas mãos, com a confiança de que eu posso administrar e partilhar esses mesmos dons com os meus irmãos, fazendo com que a desigualdade que nos separa, com que a desigualdade que separa as pessoas possa ser, gente, um pouquinho menor.
façamos a nossa parte e confiemos na providência de Deus, como aqueles discípulos confiaram na providência ao recolher apenas 5 pães e 2 peixes, e aí sim entregar nas mãos de Jesus, que fez um milagre e distribuiu pão e peixe para toda aquela multidão. Pessoal, fiquem com Deus, um grande abraço a cada um de vocês e até o nosso próximo programa. Obrigada, Antônio. Obrigado, ouvintes. Tenham uma excelente semana e que Deus abençoe a todos. Frase para a reflexão: poderemos vencer sempre, uma vez que queremos combater. São Francisco de Sales.